Olá, hoje quinta-feira, 18 de janeiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos de 6 a 9. Adentra o capítulo 19 e vai do versículo 1 ao 7. Naqueles dias, quando Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000, que lhe falta ainda se não a realiza. E, a partir daquele dia, não olhou mais para Davi com bons olhos. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre sua intenção de matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi e preveniu a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai, procura te matar. Portanto, toma cuidado amanhã de manhã e fica oculto em um esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai no campo onde estiveres e lhe falarei de ti, para ver o que ele diz, e depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida, matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que então pecarias, derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isto e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: pela vida do Senhor ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isto. Levou em seguida a Saul para que ele retomasse o seu lugar como antes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Resumo da ópera: a inveja visitou e se tornou hóspede do coração de Saul. Davi era servo do rei Saul. Combateu para beneficiar o seu reino. Eu aqui coloco as aspas, né? Porque, na verdade, Davi já tinha sido ungido. Ele seria o rei de Israel, por unção de Deus. Davi guerreava em nome do reino de Deus. Mas, materialmente falando, nesta vida material, a realidade que estava imposta ali era que Saul era o rei. Davi o guerreiro, que lutava em nome do povo de Deus, do reino de Deus, mas lutava, materialmente falando, para o reino de Saul. E Davi vence o gigante, Davi vence Golias. Fica mais famoso ainda, né? Se torna extremamente popular.
querido pelo povo. As pessoas cantam, as mulheres cantam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000, né? Saul, o que é que acontece? Saul fica com inveja de Davi. E o que é que a inveja produz? Qual é a consequência natural do pecado? A morte. Saul, com inveja de Davi, começa a querer matar Davi. Ninguém está imune da inveja. Uma vez o Padre George, numa de suas homilias, falou que em muitos anos de sacerdócio, havia escutado muito pouco a confissão do pecado da inveja. Mas eu e você, nós não estamos imunes ao pecado da inveja. Quantas vezes nós reclamamos da nossa circunstância e bendizemos a circunstância do outro? Quantas vezes nós, no segredo do nosso coração, dizemos: por que isso só acontece comigo? Por que para mim tudo é tão difícil? Por que para mim as coisas são mais difíceis? De certo modo, isso é um olhar invejoso. Porque as adversidades, os fracassos, eles não são um privilégio meu e seu, nosso. O sofrimento, a adversidade, o fracasso, ele é inerente à vida humana. Todos nós iremos passar por situações difíceis. Mas nós muitas vezes não enxergamos isso. E olhamos com um olhar de inveja para a vida do outro. Porque parece que a vida do outro é mais fácil que a nossa. O bem da verdade é que dificilmente nós vamos confessar a inveja. Porque muitas vezes sentimos inveja, mas não conseguimos identificar isso como inveja. Mas somos invejosos. Olha, quantas vezes é mais fácil para nós nos comover com a tristeza que o outro está passando do que nos comover com a alegria que o outro está vivendo. Como assim? É mais fácil a gente se comover com a tristeza do outro do que a gente se alegrar com a alegria do outro. A vitória do outro muitas vezes significa não a nossa derrota, mas que ainda não vencemos como o outro está vencendo. Mas quem disse que nós precisamos vencer, obter aquela vitória que o outro obteve? E aí fica difícil para a gente se alegrar. Por quê? Porque o nosso olhar ainda está voltado para si. Agora, quando o nosso olhar está voltado para Deus e, por consequência, voltado para o próximo, a alegria do outro, de fato, será a nossa alegria. A conquista do outro, de fato, será a nossa conquista. A vitória do outro, de fato, será a nossa vitória. E nós nos alegraremos. Olha, isso não acontece fora da igreja, não. Isso acontece dentro da igreja. Quantas vezes a ascensão do ministério do outro causa em nós inveja? A gente fica com ciúme. Acontece. O outro começa a se destacar, porque Deus está agindo ali, está dando frutos, e a gente faz biquinho. A gente coloca mais. Quantas vezes nós tolhemos o ministério do outro por causa da nossa inveja? Isso já aconteceu. Isso acontece e vai continuar acontecendo. É difícil para nós assumir a inveja, mas ela acontece. E nem eu nem você estamos imunes a ela. Como eu disse, acontece não só fora da igreja, mas dentro da igreja. Em todas as relações humanas. Não é um privilégio de alguns, mas todos nós podemos viver. E identificar esse pecadinho que pode ser pecadão. Pecado, né? Não tem pecadinho e pecadão, é pecado. Mas eu quis dizer que é algo que muitas vezes fica ali de uma forma pequena e vai crescendo, né? E vai crescendo. Muitas vezes o destaque do outro nos incomoda, porque não é a gente, porque o outro se tornou ali o centro das atenções, ainda que temporariamente, e não somos nós o centro das atenções. Isso é inveja. Por quê? Porque nós queremos a atenção, nós queremos a ascensão, nós queremos ser notados, ser observados, ser elogiado. Saul fica com o coração cheio de cólera por causa da inveja.
Ele era rei, mas quem ficou querido e popular de fato foi Davi. Não cabe no coração, né? Não cabe. Aquilo ali não tem cabimento. Aí ainda tenta justificar. Por quê? Para tentar justificar a inveja que está sentindo. Mas aí Jonatas, olha o amor que salva. Jonatas, porque amava profundamente Davi, mesmo sendo filho de Saul, vai lá e salva a vida de Davi. Porque Jonatas diz, não sai de casa, não sai amanhã de manhã não, se esconde. Porque meu pai quer te matar. Aí deixa eu dizer uma coisa, Jonatas vai conversar com Saul. Jonatas vai conversar com Saul e fala com Saul, e Saul desiste e ainda jura. Saul jura dizendo assim, pela vida do Senhor ele não será morto. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. Você sabia que depois desse juramento, Saul tenta contra a vida de Davi várias vezes depois disso? Ou seja, ele não cumpre com esse juramento, Saul. Por quê? Porque a inveja é assim. Ninguém deixa de sentir inveja, ciúme da noite para o dia, do dia para a noite, não. É preciso primeiro a gente se arrepender, confessar e lutar contra ela. Para quê? Porque a inveja é fruto do desamor. A inveja é fruto de uma vida egocêntrica, que não tem cabimento para uma vida egocêntrica o outro se destacar, o outro se tornar o centro da atenção, o outro se tornar querido. Então, nós peçamos ao Espírito Santo a graça de primeiro identificar esses movimentos do nosso coração, quando olhamos para o outro como Saul olhou para Davi, não com bons olhos. Porque o nosso olhar para o outro deve ser o mesmo olhar que Jesus tem para conosco, com compaixão, com misericórdia, com generosidade. O olhar que devemos ter para o próximo é um olhar generoso, não invejoso. Porque senão a gente pode matar o outro com palavras. A gente pode matar o outro com atitudes. O evangelho de hoje, Marcos capítulo 3, versículos de 7 a 12. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhes providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muita gente da Galileia o seguia. Também muita gente da Judéia, da Idumeia, do outro lado do Jordão, de Jerusalém, de Tiro e Sidônia, porque ouviram falar de tudo o que ele fazia. Aqui, vamos ser bem objetivo aqui, eu quero retirar esse trecho. Muita gente seguia Jesus porque ouvia falar o que ele fazia e queria receber também os benefícios de Jesus, as curas, as libertações. A expressão é multidão. Jesus pediu uma barca para que não fosse comprimido por causa da multidão. Jesus quer te retirar da multidão. Jesus quer fazer você viver uma experiência de fé, não pelo que os outros falam de Jesus, a respeito de Jesus para você. Mas Jesus quer fazer você viver uma experiência de fé pelo que o próprio Jesus fala com você, pelo que você fala com Jesus. Se você viver a sua fé apenas com base no que os outros falam de Jesus, você ficará pelo meio do caminho. Agora, se você viver a sua fé pautada no diálogo que você tem diariamente, continuamente com Jesus,
Se você viver a fé pautada numa experiência pessoal, numa experiência profunda de relação de intimidade com Jesus, você o seguirá até o fim. Você não será multidão, será discípulo, será amigo de Jesus. E no derradeiro momento, no entardecer de sua vida, Jesus vai bater na porta e vai dizer: pode entrar porque eu te conheço, meu amigo, minha amiga, porque eu te conheço, meu filho, minha filha. É essa relação que nós devemos ter. Tomar posse dessa graça. O Senhor nos retirou da multidão, que a gente não queira voltar para a multidão e viver uma vida pautada apenas naquilo que a gente escuta os outros falarem de Jesus, mas viver uma vida pautada na fé que nos conduz, que nos direciona a uma relação de intimidade com o Senhor. Já não somos mais meros estranhos que chegaram ali para pedir um favor, mas que sejamos amigos de Jesus, que conhece o proceder de nosso Senhor, que tem intimidade para falar aquilo que é verdade no nosso coração e para ouvir aquilo que Jesus tem a falar sobre nós, para nós, que é a verdade que Ele nos revela sobre cada um de nós. É isso. Peçamos, tomemos posse da graça de sair da multidão e queiramos e busquemos ser amigos de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.